hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Sebrae entra na defesa do parcelado sem juros e presidente da entidade fala em programa Desenrola, específico para micro e pequenas empresas. Reforma tributária deve ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E cresce a participação das MPS em licitações públicas. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfangin, assinaram uma carta de intenções para promover as exportações do Brasil. O BID vai apoiar o Ministério de Desenvolvimento e Comércio na implementação do novo processo de importação no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior. O programa é o principal projeto de desburocratização do comércio exterior brasileiro. Para isso, serão investidos 5 milhões de reais. Outras ações devem aumentar o número de micro, pequenas e médias empresas exportadoras. Iniciativas voltadas a ampliar o acesso de produtos da biodiversidade da Amazônia no mercado internacional. E alguns estados já receberam, na verdade, já abriram o prazo para transferência de créditos do programa de nota fiscal para pagamento do IPVA do ano que vem. Os consumidores também podem pedir que o saldo seja depositado em conta bancária. Na hora de comprar qualquer coisa, todo mundo já está acostumado a ouvir aquela perguntinha. CPF nota? Geralmente compra maior eu coloco, compra pequena assim no posto, geralmente na pressa eu não coloco. No Paraná, segundo a Secretaria da Fazenda, o número de consumidores que pedem para inserir o CPF na nota fiscal aumentou 13% nesse ano em comparação ao ano passado. Compras, mercado, gasolina, restaurante, aonde eu vou eu peço CPF sim. Nesse mês de novembro, quem pede para colocar o CPF já pode pedir para usar os créditos para pagar o IPVA do ano que vem. As pessoas reclamam que pagam tantos impostos, né? Para pagar menos IPVA, basta colocar CPF na nota, acumular os créditos e transferir para o IPVA 2024 e assim elas irão pagar menos impostos. Outros estados, como Rio, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, também têm iniciativas semelhantes. Em São Paulo, o programa da nota fiscal foi mudando ao longo dos anos e passou a escalonar os créditos, o que diminuiu as vantagens para o consumidor. Exigir a nota fiscal é uma maneira de ajudar os governos a combater a sonegação. Para quem participa, os créditos também podem ser transferidos diretamente para a conta bancária. Além disso, os programas fazem sorteios mensais. Aqui no Paraná teve gente ficando milionária pelo simples ato de colocar o CPF na nota fiscal. É o caso do Danilo. Em dezembro do ano passado, 5 minutos depois da eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, ele recebeu a inesperada ligação. Falou, foi 1 milhão daqui, lógico, levei um susto, né? Não estava preparado, nem tinha visto o aplicativo do sorteio, nem nada. Deu uns dias depois, me depositaram 1 milhão na conta, muito bem-vindo e já muito bem aproveitado. A Black Friday é só no fim do mês, mas a corrida pelos descontos já começou. E o repórter Felipe Peixoto mostra pra gente. Antes era só um dia de ofertas, agora é o mês inteiro. Nesta loja os descontos começaram. Os clientes estão de olho nos smartphones. Só pesquisando, só dando uma olhada. Quem sabe na Black Friday nós compra, né? Em tese, a Black Friday oficial é na última sexta de novembro, mas a Thaís gosta da antecipação. Por que você gosta de vir mais cedo? Porque eu não gosto de tumulto. Eletrodomésticos e eletrônicos estão entre os produtos mais procurados nessa época. Algumas lojas de roupas também estão antecipando a Black Friday. Aqui, por exemplo, eu encontrei ternos de R$700 por menos de 200. Mas vendeu rápido, sobrou só uma cor. Para aproveitar a oferta, tem que gostar de verde claro. O preço tá bom? Tá bom. E a cor? Só a cor que eu não gostei. Neste shopping, quase metade das lojas já está com descontos de Black Friday. A gente estima algo em torno de 3 a 5% de crescimento versus o ano passado. Leandra prefere garimpar ofertas pela internet. Ela pretende comprar roupa nesse mês.
Eu sempre pesquiso bastante, pelo menos 1 ou 3 semanas antes de comprar. Para saber se o desconto é verdadeiro. Sim, com certeza. Há sites que mostram o histórico de preços dos produtos, uma forma de checar se o desconto é real. E cuidado para não fazer compras desnecessárias só porque está barato. Uma armadilha que a Cláudia conhece bem. Você olha a oferta E compro. Está marcada para hoje de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a votação do texto da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Entre as principais medidas, a unificação de 5 impostos já existentes e a criação de outros 2. O IVA, Imposto de Valor Agregado, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O valor do IVA ainda vai ser estipulado em uma regulamentação da proposta. Ela também prevê isenção de produtos da cesta básica. A expectativa é que o texto seja aprovado hoje na comissão e amanhã no plenário do Senado. E no próximo bloco, você vai saber qual setor mais cresce nas pequenas e médias empresas. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. O parcelamento sem juros no cartão de crédito pode estar com os dias contados. Até o fim do ano, as instituições financeiras devem apresentar uma proposta de autorregulamentação para reduzir juros do crédito rotativo. É o que prevê a lei que criou o Desenrola, Programa de Renegociação de Dívidas. Para o Sebrae, a limitação ou o fim da modalidade pode prejudicar os pequenos negócios. Em entrevista ao Band News TV, o presidente da entidade, Décio Lima, conversou com a jornalista Lana Canepa e alertou para o risco dessa mudança. A gente confere agora um trecho dessa conversa. Quase 80% dos consumidores no Brasil recorrem ao parcelamento sem juros pelo cartão de crédito, e acabar com esse recurso pode ser um risco muito grande para as pequenas empresas do Brasil que geram muitos empregos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Sebrae, Décio Lima, e também sobre a importância desse parcelamento para a população, né? Muita gente deixa, presidente, para fazer compras de valores maiores, recorrendo ao parcelamento sem juros no cartão de crédito. É muito importante para as empresas? Olha, Lana, com certeza não há como se imaginar o setor que representamos, que são os micros e os pequenos negócios, sobreviverem sem a utilização do cartão de crédito na modalidade do parcelamento sem juros. Além disso, isso é um processo cultural do nosso povo. O nosso povo tem o hábito de parcelar as suas compras e, ao mesmo tempo, os micros e pequenos empreendedores se utilizam do próprio parcelamento do cartão para manterem os seus negócios, manterem os seus estoques e produzirem essa grande riqueza da economia brasileira, que são os micros e os pequenos empreendedores. O diagnóstico que nós temos da economia mundial coloca o Brasil muito aquém de ser um país que possa imaginar o crescimento econômico com base na possibilidade, principalmente, de créditos, justamente por conta dos aspectos das cargas altas de juros que são incompreensíveis. Então, eu penso que uma conquista como essa do parcelamento sem juros no cartão de crédito é andar para trás ainda mais daquilo que nós precisamos enfrentar daqui para frente para permitir que o Brasil acompanhe principalmente esse momento extraordinário da nossa economia, que o FMI previa um crescimento do nosso PIB em dezembro para 0,9, se não me engano, e que hoje o nosso crescimento já alcança 3 vezes mais do ponto de vista econômico. Já estamos em patamares de 1.600.000 novos empregos alcançados, a sua grande maioria dos micros e pequenos empreendedores, ou seja, nós estamos tendo uma expectativa muito otimista com a economia, mas falta justamente o crédito.
que é inclusive o grande desafio que nós estamos trabalhando aqui no Sebrae, para construirmos um fundo garantidor junto com o BNDES e pretendemos oferecer para os micros e pequenos empreendedores a maior oferta de crédito da história do Sebrae para o próximo período, justamente para que nós possamos alavancar e manter os pequenos negócios. O Desenrola já ajudou muita gente a sair de um cenário de endividamento e está com o nome limpo para, inclusive, investir mais, né? Porque a inadimplência é muito diferente do investimento que se faz e que é necessário de ter o crédito, ter um nome limpo para pegar mais crédito. Então, vai ter um Desenrola especificamente para as micro e pequenas? Estamos trabalhando com muita intensidade junto com os órgãos do governo, com as entidades, para que a gente possa atender um público de 6,5 milhões hoje de micros e pequenos empreendedores que precisam urgentemente ter uma possibilidade de resolver o seu passado com relação ao crédito. E é evidente que essa base, que são os micros e pequenos empreendedores, reúne nesse momento uma grande expectativa de aumentarem os seus negócios e não terem dificuldades de realizá-los, como a grande maioria infelizmente passou recentemente esses problemas aqui no nosso país, dos quais nós temos essa conta dura de 6,5 milhões de micro e pequenos empreendedores que não conseguem obter crédito porque estão endividados. Bom, então a expectativa é de um Desenrola especificamente para as micro e pequenas empresas já para o começo do ano que vem, janeiro. Essa é a expectativa, né? Acredito que o ministro Fernando Haddad deve estar debruçado nessa problemática, está interagindo com os setores responsáveis para que nós possamos atender esse público, porque ele é a base da nossa economia, como disse, que são os micros e pequenos empreendedores. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa com 800 comerciantes de todo o país sobre o impacto de uma limitação nas parcelas do cartão de crédito. O resultado aponta que essa mudança afetaria as vendas de 72% deles. Eu vou repercutir esse resultado agora, ao vivo, com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Felipe, eu começo essa entrevista com você já te perguntando quais os setores que serão mais impactados. Os setores mais impactados são os mais tradicionais aí do varejo padrão que a gente conhece, né? Então, vestuário, automotivo, vestuário, móveis, eletroeletrônicos. O nosso grande varejo é quem vai ser o mais impactado. E lembrando que o parcelado sem juros, ele é a principal modalidade aí de crédito e de modalidade de venda do nosso varejista. Então, ele tem dois componentes aí muito importantes. O do empresário, né, que depende das suas vendas dessa modalidade, e o do consumidor, que depende dessa modalidade para poder ter acesso a vários bens que, se não existisse, não é uma discussão sobre ele pagar um pouco mais caro ou ajustar um pouquinho ali seu padrão de consumo. É uma solução extrema, né? Ele consome zero. Se você não tiver essa modalidade, muitos consumidores não vão ter muito acesso aos bens que hoje são praticamente necessários aí para a vida, né? Como geladeira, um computador, coisas do tipo. Até porque, Felipe, quando a gente fala desses bens, principalmente eletrodomésticos, eletrônicos também, a gente se programa para pagar em mais parcelas, né? Quando a gente se programa para comprar uma geladeira, por exemplo, como você bem citou, a gente quer pagar em 10, 12 vezes e até 18 vezes, né? E tem um ponto assim que é importante esclarecer às vezes nessa discussão, que é a opção do consumidor em adotar o parcelado sem juros ou do próprio empresário quando utiliza essa modalidade para comprar insumos e montar ali o seu estoque, etc. Não é uma escolha cultural. Ele não faz isso porque ele gosta de parcelar, porque o brasileiro aderiu à cultura do parcelado sem juros. Esse é um problema de renda. A gente tem dificuldade para lidar, a população média, né, a população comum brasileira, ela tem dificuldade para lidar com os preços elevados que a gente tem dos nossos equipamentos. A gente sabe que produzir no Brasil é caro, vender no Brasil é caro.
Então, se a gente pegar o dado do salário médio do brasileiro, divulgado no fechamento do segundo trimestre, o salário médio brasileiro é de R$ 2.800. E hoje uma geladeira custa R$ 2.800, R$ 2.500. Então, se ele não puder usar a modalidade 12 vezes sem juros, 18 vezes sem juros, a outra opção é não ter a geladeira, porque custa um salário inteiro desse trabalhador, salário bruto, né? Não estou nem falando de salário líquido. Então, um problema de renda que a gente tem, e essa modalidade ela pode sim, ser uma bomba atômica no setor de varejo. Hoje, 13% dos estabelecimentos de varejo vendem mais do que 80% só na modalidade parcelado sem juros. Isso representa 418 bilhões de reais por ano. Então, assim, extinguir o parcelado sem juros pode acarretar numa exclusão, num fechamento de 13% dos estabelecimentos de varejo no Brasil. Então, assim, é muito séria essa medida. E na sua opinião, Felipe, qual seria aí uma solução para não prejudicar quem empreende no Brasil? Até porque a gente sabe que se isso de fato acontecer, vai tirar aí a competitividade dos empreendedores, né? A gente precisa criar um ambiente de negócios melhor, né? Essa palavra que a gente gosta de usar, que os economistas usam muito, de ambiente de negócio, isso a gente precisa melhorar. Então, a gente precisa melhorar o acesso a crédito para os empresários, a gente precisa melhorar as questões tributárias dentro do Brasil, a gente precisa melhorar a infraestrutura brasileira para que o custo de logística e transporte seja melhor, e a gente precisa fomentar negócios. Então, assim, medidas como acabar com o parcelado sem juros atrapalham o negócio. E atrapalhar negócios quebra toda a lógica do sistema econômico. Então, a gente vai gerar menos renda, menos emprego, menos investimento, que vai gerar menos crescimento, que vai gerar de novo menos emprego, menos renda, e esse ciclo aí vicioso não nos leva para o caminho da prosperidade, né? Então, a gente precisa ajudar o empresário a conseguir produzir mais, vender mais, para que assim a gente consiga superar esse problema de renda, e aí com o aumento da renda a gente consegue depender menos do parcelado sem juros. Mas esse é um processo dinâmico e de médio prazo, não é feito do dia para a noite com uma caneta. Além do aumento na inadimplência, né, Felipe? Tem que tomar cuidado com a inadimplência, que toda vez que você prejudica, de novo, o sistema econômico e diminui a renda, os consumidores têm dificuldade em arcar com seus compromissos. Então, todas essas medidas têm reflexo, né, umas nas outras. Então, se o varejo diminui menos, ele emprega menos, gera menos emprego. Se gera menos emprego, as pessoas que têm compromissos aí firmados no seu nome começam a ter mais dificuldade para pagar esses compromissos. Então, está tudo interligado. Uma medida, às vezes, aparentemente simples para pode ter um grande impacto aí negativo na economia brasileira, que vai perdurar por muitos e muitos anos. Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado. Mudando de assunto, pequenos negócios respondem por 71% dos empregos criados no Brasil. Do total de 1,5 milhão de vagas geradas até setembro, as micro e pequenas empresas responderam por 1.100.000. O setor que mais contribuiu para a criação de postos de trabalho foi o de serviços. Por atividade, o destaque foi para a construção de edifícios. As informações são do Sebrae, com base nos dados do CAGED. E começou em Brasília a Conferência Amprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação. O evento, que vai até amanhã, ajuda startups, incubadoras e aceleradoras a expandir os negócios. Inovação e sociedade, tecnologias emergentes e a transformação do empreendedorismo. Esse é o tema da conferência realizada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores em parceria com o Sebrae e outras instituições. A gente entende que esses temas são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, né, para os desafios que a gente tem e, evidentemente, para jogar a luz sobre as instituições, sobre todo o sistema de inovação
brilhante que o Brasil tem, que muitas vezes fica desconhecido. Mais de 40 grandes nomes do ecossistema de inovação e empreendedorismo vão oferecer palestras e workshops. O Tony, que é diretor executivo da incubadora Celta, uma das maiores do Brasil, foi um dos participantes do primeiro dia da conferência. Já passamos esses 38 anos, queremos que eles passem 10, 15 pelo que nós passamos 38. Acho que a gente vem somar para eles, né? Como conseguir recurso, como fazer a gestão de empresas, de startups, né? Eu acho que essa troca com esse pessoal novo e o que nós podemos passar para eles, para encurtar o caminho, eu acho que encurtar o caminho é a palavra mais certa, né? E com a conectividade com as grandes incubadoras. O projeto SebraeTech, criado há cerca de um ano, não poderia ficar de fora. A iniciativa apoia empreendedores no acesso a serviços que podem dar uma guinada inovadora nos negócios. Cadastrar, credenciar incubadoras e aceleradoras de todo o país para que elas possam atender startups de qualquer município do Brasil. Então, é uma grande oportunidade que a gente dá a pequenos negócios inovadores que até então não disporiam de serviços de atendimento por incubadoras e aceleradoras, e o SebraeTech vem justamente para preencher esse gap. Durante os 3 dias da conferência Amprotec, o Sebrae deve mobilizar cerca de 120 aceleradoras e incubadoras a participarem do projeto. A meta do SebraeTech é atender 6.000 startups nos próximos 3 anos. Entre os participantes da abertura oficial do evento estavam a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Nós acreditamos que cada vez mais nós precisamos realizar o que se produz no país, na produção científica. É preciso que se realize nos serviços. E startup, parque tecnológico, aceleradora, tudo isso é a realização disso, é a entrega da inteligência brasileira para diversas soluções do dia a dia do povo brasileiro. A participação de micro e pequenas empresas em licitações públicas cresceu 5% entre o primeiro semestre de 2022 e 2023. Os dados foram levantados pela Licita BR, empresa renomada no segmento de licitações públicas. E ninguém melhor para explicar esse crescimento do que o diretor da Licita BR, Tiago Rocha, que está aqui conosco ao vivo. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, prazer falar com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Tiago, a pesquisa só confirma que a participação das microempresas e empresas de pequeno porte tem se democratizado e já é uma nova realidade no pós-pandemia, né? Exatamente. Principalmente no pós-pandemia, onde as empresas começaram a procurar formas de fazer novos negócios com o encolhimento do setor privado, o governo começou a se tornar um cliente atrativo. E agora, com o advento das licitações eletrônicas, onde as empresas podem, de qualquer lugar, participar de licitações no Brasil inteiro, isso começou a chamar a atenção das micro e pequenas empresas e elas começaram a ter uma participação muito mais ativa no setor público, nas vendas governamentais. Na sua opinião, Tiago, o que se dá esse crescimento? Esse crescimento se dá a um fator de que o governo é o maior comprador do país. Participar de licitações se tornou uma forma muito mais fácil e prática do que era no passado. O acesso à informação, as oportunidades que o governo disponibiliza se tornou de uma forma muito mais democrática, onde as pequenas e microempresas conseguem ter acesso, e isso fez com que elas começassem a dar mais atenção para o setor público e começar a aumentar as suas vendas, o que representou um aumento importante do volume de negócios para as micro e pequenas empresas. Ou seja, vender para o governo, de fato, é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade, o governo é o maior comprador do país, gasta mais de 800 bilhões de reais na compra de produtos e serviços, e as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas que não vendem para o governo, estão deixando muito dinheiro na mesa. Agora, Tiago, a gente sabe que nem tudo é tão fácil e simples assim, né? Quais são os desafios que as MPS e as EPPs precisam aí superar para concorrer no setor público? Primeiro, as empresas precisam estar com seus impostos pagos e em dia. Participar de licitações exige que você tenha os impostos todos pagos.
o governo ele sempre só paga a prazo. Primeiro você entrega o produto ou serviço e depois recebe do governo. Então, ter capital de giro é importante para você poder fazer essa roda girar. E conhecer um pouco da legislação também é um fator importante que as empresas precisam estar atentas. Então, para aqueles empreendedores, aqueles micro e pequenos empreendedores que estão nos assistindo agora ao vivo aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição, essas são as dicas para que eles, de fato, olhem com carinho ou tenham aquele olhar especial ou aquela atenção especial para concorrer aí nesses processos licitatórios junto ao governo federal. Exatamente. O governo hoje, o índice de inadimplência do governo é baixíssimo, o governo divulga e compra produtos e serviços no Brasil inteiro, gasta bilhões de reais por isso, e existem licitações que são exclusivas para MEs e EPPs. Isso é um fato importante, onde somente empresas classificadas como ME e EPP podem participar, o que aumenta ali a competitividade e abre um leque de oportunidades de negócios interessante. E para aqueles que ainda não sabem por onde começar, Tiago, o que fazer? É ficar atento às licitações que são divulgadas pelo governo federal, nos portais dos ministérios? Como é que é? Qual é a dica? O que fazer? A dica é ficar atento às oportunidades nos diários oficiais das administrações públicas, nos portais de compras que o governo utiliza, é por lá que são divulgadas as oportunidades de negócios. Entender um pouquinho, pesquisar um pouco da lei de licitações, a nova lei de licitações, a 14133, e estar preparado documentalmente para aproveitar essas oportunidades e aí sim fazer bons negócios. Perfeito. Dicas valiosas aí do Tiago Rocha, que eu quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco ao vivo, aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço aí, um bom dia a todos. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 11h30. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.